Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, na verdade nós vamos ter uma sequência de vídeos que vamos falar um pouco a respeito de performance. Geralmente esse é um dos assuntos aí quando se fala em administração de sistemas que está sempre em grande evidência, porque hoje faz parte da rotina, na verdade, nossa do dia a dia, fazer análise de performance. Se o seu sistema está sendo, por exemplo, degradado, se o seu sistema operacional está sendo degradado por algum motivo, como analisar se é, por exemplo, um problema de rede, se é um problema, por exemplo, de CPU, se é um problema de memória, se é um problema de disco. Então, nós temos hoje como um dos nossos principais objetivos exatamente ter esse conhecimento para ir exatamente na causa raiz. Então nós vamos ter aqui diversas aulas com ferramentais diferentes, tá? Mostrando para você exatamente como que você faz uma análise até você chegar em um diagnóstico final. E um dos primeiros itens que nós vamos estar vendo aqui é exatamente a respeito do Load Average. Como é que você faz a interpretação do load average? Aqueles números que aparecem que gera tanta confusão. Será que ali ele está trazendo informações diretamente da nossa CPU? Que carga que é aquela carga mencionada nos últimos minutos, certo? No último minuto, nos últimos 5 minutos, nos últimos 15 minutos que ele traz ali. Então, esse é um questionamento que a gente traz aqui. Eu posso trazer um comando, essa informação ela é trazida, tem vários comandos que conseguem trazer ela para você, inclusive em ferramentas de monitoramento. Eu já vi ali eles trazerem gráficos referente ao load average, mas muitas vezes as pessoas, tanto o administrador de sistemas como outros administradores, não têm a mínima noção para que serve aquela informação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar um comando, por exemplo, uptime, onde ele vai trazer para você, seja o uptime, seja o comando top, seja o htop, seja qualquer outro comando. Você pode observar aqui que quando eu executo o comando uptime, a informação que mais me interessa nesse momento é essa do load average. Antigamente, o load average ele era muito embasado na sua carga de processamento, da sua CPU. Então, nós tínhamos, por exemplo, a maior parte das máquinas com apenas uma CPU, onde a análise era feita diretamente olhando para tem uma CPU. Qual que é a métrica ideal, certo, para uma CPU ali? Será que o valor, por exemplo, de 1 é considerado um valor ideal? O valor 8 seria um valor, por exemplo, alto, os padrões? Ah, não, eu tenho 4 CPUs hoje. Nós temos aí a possibilidade de ter mais processamento. Qual que seria o valor ideal aqui, o mínimo? Seria 4? 16 seria um valor alto, que ele ia trazer aqui. Como fazer a leitura, por exemplo, dessas informações? Olhando aqui, eu tenho atualmente, aqui nós temos as informações, elas sendo subdivididas, onde nós temos aqui a média de CPU demandada no período do último minuto, vírgula. Aqui nós temos dos últimos 5 minutos e aqui nós temos dos últimos 15 minutos. Antigamente, era feito essas métricas e que eram calculadas de formas diferentes. Além de ter esse item que eu falei a respeito de quantidade de CPUs, quando você pega, por exemplo, um comando como ps-alx, que você tem aqui, por exemplo, os states. Antigamente você tinha aqui, por exemplo, os processos que estavam em modo running, com status de running. Esses eram os elementos que eram utilizados, certo, para fins de cálculos. Então, quantos processos que estão sendo aguardados para serem tratados pelo nosso processador? Basicamente era isso, o tempo de espera, por exemplo, que cada processo estava ali na fila, certo? Para que o processamento fosse executado em cada um desses aí. Se o número estava muito alto, naturalmente você tinha uma fila
certo? Um QA aí de processos aguardando que geraria um gargalo dentro do seu sistema. Se a fila, por exemplo, está baixa, se o tempo aguardando ali ó, é um tempo razoavelmente baixo, aí naturalmente você tem, por exemplo, uma visão de ter um desempenho certo maior, com a qualidade maior ali. O que acontece é que hoje nós temos isso aí destrinchados em diversos outros estados. Como você pode ver, nós temos, por exemplo, processos interrompidos, nós temos processos, a maioria deles aqui estão no modo de sleeping, certo? Porque eles ficam aguardando o quê? Pode estar aguardando um processador, pode estar aguardando, por exemplo, uma liberação de uma memória, pode estar aguardando uma interação, por exemplo, do usuário, seja voltado para a parte de disco. Hoje a maioria deles estão em modo aqui, ó, o state dele é S, que é o modo sleeping, no qual eles estão, certo, aguardando. E aqui é bem dinâmico. Uma vez que ele entra em execução, ele já muda diretamente para R, que é running, certo? Ah, entrou em modo sleeping, está aguardando novamente para não gerar uma carga maior, aí ele muda novamente para estado de sleeping. Então, é muito rápido essa alternância entre eles. Aí, como eu falei, com o passar do tempo, com as atualizações de kernels, eles vieram a ser trabalhados, a serem tratados de formas diferentes. Hoje, por exemplo, as demandas que nós temos internamente dentro do nosso sistema aqui, ó, você vai ver que sempre quando tem, por exemplo, a necessidade, está guardando memória, muda para sleeping. Está guardando um I/O, muda para sleeping. Está guardando rede, muda para sleeping. Está guardando CPU, muda para sleeping. Então, mudou-se esse conceito totalmente hoje. Ou seja, se você tem hoje, por exemplo, uma quantidade muito grande de processos aguardando, seja ele disco, seja ele CPU, seja ele rede, você vai ver que o número do load average ali, ó, ele tende a ser um número mais alto também, ok? Mesmo que, se a gente olhar, por exemplo, a carga do processador seja uma carga menor, mas o load average ele vai estar alto porque tem esses outros itens aguardando. Então, o load average hoje, a gente não pode olhar ele simplesmente, não, isso aqui é carga de CPU. Não. Hoje a gente não pode olhar para ele e falar que é simplesmente, certo, carga de CPU. Porque nós temos diversos outros elementos, certo, que fazem com que entre dentro de uma esteira aguardando ali alguma tratativa, certo? Mesmo que a nossa CPU esteja ociosa, mas talvez ele está aguardando rede, está aguardando memória, está aguardando I/O e assim por diante. Então, quando nós olhamos ali, eu não poderia dizer para você qual que é a métrica ideal ali. Tem muitas pessoas que vão colocar, não, a métrica ideal seria de 2 a 4. O que eu entro para você é um estado de estabilidade, por exemplo. Você vai sentir a sua aplicação, como que ela está se comportando, por exemplo. Tem tido lentidão? E nos gráficos que são gerados ali, você começa a monitorar. Se por acaso subir, é um estado de alerta. Você entra num estado de alerta, onde você vai ter que fazer o quê? Uma análise mais específica. Quando eu digo uma análise mais específica, hoje a gente não pode se utilizar apenas dessa ferramenta aqui para olhar, por exemplo, o de average. Eu não simplesmente não consigo tomar uma decisão simplesmente dando um uptime e olhando, meu load average ele está 0,08. Espera aí, isso aqui é problema. Quando ele aumenta, eu entro num estado de alerta e eu vou começar a fazer o quê? Eu vou ter que usar ferramentas específicas para ir lá e começar a extrair informação. Será que o meu problema está no disco? Será que o meu problema está no processador? Será que o meu problema está na rede? É onde eu entro nos itens mais detalhados, eu entro mais no detalhe ali para entender aonde é que está, certo, o meu problema. Então, o load average hoje ele é importante para você porque ele traz exatamente uma informação mais direta. Você está com problema, sinal amarelo, sinal vermelho. Aí, a partir daí, é onde nós entramos com outras ferramentas para poder estar trabalhando essa extração com mais informações. Por isso que eu quis trazer para vocês o load average primeiro e logo na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui em outras ferramentas que você vai utilizar para realizar diagnósticos. Diagnóstico de disco, diagnóstico de memória, diagnósticos de processamento e assim por diante. Isso vai embasar você com mais recursos para que você
vá realmente aonde tem o ponto crítico, onde você precisa realmente, certo, ter uma atuação. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Eu acho que traz um esclarecimento um pouco maior, que não é apenas o load average, ele olha apenas processos que estão aguardando, certo, liberação de CPU, não é somente isso hoje. Então, com atualizações dos kernels que vieram aí, existem mais itens, são processos que estão aguardando liberação de recursos, diversos outros recursos, ou seja, se eu tenho gargalo em rede, se eu tenho gargalo em memória, se eu tenho gargalo em disco, ele vai refletir diretamente aqui. Beleza? Aguardo vocês nos próximos vídeos aí. Deixem seus comentários aí. Inscrevam-se no canal para estar recebendo novas notificações de vídeo. E tendo dúvidas, logicamente, nós estamos aí para estar contribuindo com vocês. Até mais.